Ok, tá gravando. Bom, nós preparamos essa aula de orientação da pós-graduação no intuito de passar informações referente ao AVA, processo de avaliação, as ferramentas, o modelo pedagógico, a forma como vocês vão cursar as disciplinas também, tá? Então, o que vocês já têm sendo alunos Uninter, né? Vocês já têm acesso ao pacote Office 360. Licença para utilizar o pacote Office 360. Muitos alunos não têm a licença e durante a graduação a pós-graduação de vocês podem estar utilizando o pacote Office de forma online. Biblioteca virtual com mais de 100 mil títulos disponíveis na íntegra. Curso de inglês gratuito que vocês fazem a adesão do curso na página principal do AVA, à direita da tela, no canto superior direito, ao lado do nome e URL de vocês, nas configurações, aí vai na coluna do meio, em preferências, vai lá no Uninter Idiomas, lá vocês fazem a adesão do curso de inglês. ADD Amigos, que é para desconto nas mensalidades. Sistema acadêmico Univirtus. O Univirtus é o sistema que vocês utilizarão para assistir às aulas, fazer as atividades pedagógicas online, que são os trabalhos, ver as videoaulas, o material de leitura. Então, vocês utilizarão o AVA Univirtus. Pessoal, eu particularmente, Elisane, prefiro utilizar o sistema Univirtus usando o navegador e não o aplicativo. Mas é uma particularidade minha, porque eu acredito que tem algumas ferramentas que vocês têm utilizando o navegador que vocês não têm utilizando ainda pelo app. A Elisane, para mim assistir às aulas, fazer as atividades, posso utilizar o app? Pode. Ele tem algumas peculiaridades que não abre as avaliações se o aluno está usando, se não me engano, o iPhone. Não sei se já teve alguma atualização, tá? Smartphone eu sei que funciona normalmente. Então, utilizando o AVA Univirtus direto pelo navegador, vocês vão acessar lá no endereço, né, do Google AVA Univirtus ou AVA Uninter, ou colocar lá univirtus.uninter.com, vai informar o URL e senha, vocês já têm acesso a esses 4 atalhos aqui. No é onde a gente vai ter todo o sistema acadêmico, onde a gente vai ter as nossas aulas, onde vão fazer o material de leitura, onde vão fazer as nossas atividades, calendário, tudo vocês vão acompanhar dentro do Univirtus. Aqui nas provas online é onde vocês estão, nesse momento, realizando as provas. As provas, elas são sem consulta, elas são supervisionadas, porém, o aluno ainda está realizando prova online. Por que eu digo ainda, pessoal? Essa flexibilidade, esse ícone que foi criado na pandemia, em virtude do Covid-19, foi em virtude da pandemia, mas ainda permanece todos os cursos de pós-graduação realizando provas online. As provas, elas são ainda supervisionadas sem consulta, porém, o aluno, ele é filmado e é capturado o áudio do ambiente enquanto ele está realizando as avaliações dele, tá? Então, eu preciso, para eu realizar as minhas provas online, ter câmera habilitada e microfone habilitado no meu computador para eu poder realizar as provas online. Mas eu detalho mais lá no processo de avaliação. Logo abaixo aqui à esquerda em financeiro, a gente tem todo acesso ao nosso financeiro, tá? Eu, Elisane, simulando o AVA de vocês, que eu consigo visualizar muita coisa dentro do AVA, o financeiro, solicitar um serviço, ver as questões, as avaliações, as atividades, eu não consigo ver no sistema simulando o aluno. Serviços, é como se fosse a secretaria da universidade, tá? Que vocês têm todo acesso à documentação, preciso solicitar dispensa, preciso acompanhar meu processo de finalização do curso, de certificação, tudo vocês vão acompanhar dentro de serviços. Aqui no financeiro, pessoal, eu faço uma observação, tá? E dentro do financeiro vocês têm todos os contatos do financeiro, inclusive o próprio sistema já direciona para uma negociação em caso de pendência. Por quê? Porque acontece a rematrícula. O aluno de um módulo para o outro, ele vai ter um período de rematrícula
que vocês vão compreender na sequência aqui, esses módulos. E o aluno que ele está inadimplente, ele tem a matrícula em abandono confirmação, ou seja, o aluno não confirmou a matrícula e a matrícula dele entra em abandono confirmação. Claro que ele pode renegociar e pedir uma ativação para dar continuidade, tá? Seguindo ainda aqui, então dentro do ambiente virtual, logo que vocês acessam o Univirtus no azul, vocês terão essa página principal aqui. Nessas duas setinhas a gente vai ter avisos e contatos ou mensagens, se não me engano é mensagens que está aparecendo para vocês. Esses avisos é diretamente lá dos professores das disciplinas. Contatos ou mensagens que vai aparecer logo à direita é da Central de Mediação Acadêmica, que é o CMA, que entra em contato com os alunos, tá? Muitos questionamentos vocês podem estar questionando através do CMA aqui do atendimento online, vai pedir novo atendimento, falar com o assistente, vai entrar em tempo real e vai estar conversando com o CMA. Aqui, ó, Central de Vídeo do CMA, tem vários vídeos, vocês podem ir lá no título da pós-graduação, tem vários pequenos vídeos com pequenos tutoriais com orientações. O que é a POL, o que é prova, o que é segunda chamada, o que é recuperação, o que é exame, tem todas as orientações também. À esquerda aqui a gente já tem outro atalho para o financeiro, os contatos do financeiro e também o link para os boletos. Serviços também eu tenho outro contato aqui. O modelo pedagógico, esse aqui que é bem importante, tá? Como que são disponibilizadas ou distribuídas as disciplinas na pós-graduação? Elas são disponibilizadas por módulos ou UTA, que é a Unidade Temática de Aprendizagem, e a gente tem 7 módulos durante o ano, tá? Módulo. E a nomenclatura desses módulos é A, B, C, D, E, F, G. Tá? Quem ingressou na pós-graduação lá em janeiro, que começa o ano letivo, geralmente ali 15, 20 de janeiro, dependendo do ano, começou no A fase 1. Depois a gente tem o A fase 2, B fase 1, B fase 2, C fase 1, C fase 2, D1, D2 e estamos agora em 1º de setembro no E fase 1. Quantas disciplinas, Elisane, eu vou cursar em cada fase de módulo ou cada fase de UTA? 2 disciplinas em média. Pode acontecer algum curso ter 3 disciplinas, mas posso dizer que 90% dos cursos sempre vai cursar de 2 em 2 disciplinas, tá? Os cursos que têm mais tempo, geralmente os cursos é de 6 meses. Os cursos que têm um tempo a mais, geralmente pode ser que entre mais disciplinas. Quanto tempo que eu vou organizar os meus estudos, Elisane, dessas 2 disciplinas dessa fase que a gente está começando ontem, né? As aulas começaram ontem, 1º de setembro. 4 semanas de aula. Então, pessoal, é muito rápido. 30 dias em média, nem dá 30 dias, às vezes dá 28 dias é o tempo que eu vou estudar essas 2 disciplinas, tá? Então, logo depois dessas 4 semanas, passa sábado, domingo, no final de semana, segunda-feira, na semana seguinte, que passou as 4 semanas, a gente já entra com 2 novas disciplinas do E fase 2, depois F1, F2 e G1. E aí acabou o ano. O único período de férias, pessoal, que a gente vai ter que dá para considerar férias porque não vai entrar novas disciplinas, é esse período aqui no G1, que vocês só terão disciplinas iniciando, mas não vai ter ingresso de alunos novos. Então, praticamente, é só um período bem curto ali. Porque como os cursos são de curta duração, então praticamente não tem férias, tá? Então, aqui, ó, nesse próximo slide, vocês conseguem melhor identificar como organizar os estudos. Eu coloquei aqui, ó, disciplina A e B. Cada curso aqui vai ter as suas disciplinas específicas, né, para cada curso. Geralmente, posso dizer que a maioria que tem 2 disciplinas, Elisane, minha tá aparecendo só uma. Tem que verificar lá na tua grade se tu não tem disciplina eletiva, que é uma disciplina que o aluno tem que entrar no AVA e escolher.
Que lá na sequência eu vou mostrar para vocês identificarem se vocês têm disciplina eletiva ou não, tá? Então, se vocês verificarem lá dentro do AVA agora, abrir uma disciplina, clicar em cima do nome de uma das disciplinas, vocês vão ver que vocês terão, em média, 6 temas cada disciplina, ou 6 aulas cada disciplina. E eu tenho 4 semanas para me organizar esses 6 temas. Então, eu coloquei aqui mais ou menos como que vocês vão organizar. Então, se eu tenho 6 temas, já identifiquei lá dizendo que nas minhas 2 disciplinas eu tenho 6 temas. Então, se nessa semana, do dia 1º/9 até a próxima segunda-feira, que é o dia 8/9, eu estudar os temas da aula 1 e da aula 2, ou tema 1 e tema 2, tanto de uma disciplina quanto da outra. Na semana seguinte, eu vou estudar o tema 3 e o tema 4, tanto de uma disciplina quanto da outra. Na semana seguinte, do dia 15, eu estudo o tema 5, tanto de uma disciplina quanto da outra. No dia 22, eu estudo o tema 6, tanto de uma disciplina quanto da outra. E eu já concluí os estudos. Por quê? Porque a partir do dia 29 de setembro, na segunda-feira, que encerrou as 4 semanas de estudo, já inicia o período de provas dessas disciplinas. Mas também neste mesmo dia 29 de setembro aqui, também iniciam novas disciplinas aí, que é da próxima fase, que é o E-Fase 2. Então, pessoal, o que isso significa? Pode ver que eu coloquei bem embaixo aqui, ó, onde tem a data 29/9. Inicia as provas objetivas do dia 29 a 7/11. Observação: nas fases 1 e 2, o prazo de encerramento das avaliações é a mesma data. Então, o que isso significa? Que para as próximas disciplinas do E-Fase 2, que começam as aulas no dia 29 de setembro, as provas também encerram o dia 7 de novembro. E isso significa que eu vou ter um prazo mais longo para mim realizar essas provas do E-Fase 1 e um prazo um pouquinho menor para fazer do A-Fase 2. Mas essas 4 disciplinas, tanto da fase 1 quanto da fase 2, elas vão encerrar na mesma data, que é 7/11. Por que eu vou ter um prazo menor? Porque as provas, pessoal, só abrem depois que encerra as 4 semanas de aula. Mas dentro dessas 4 semanas, pode ver aqui já tem ó, início das APOLs. Então, a partir da terceira semana aqui de aula, a terceira semana que eu iniciei ali a partir do dia 15, já abre o período para a gente realizar as nossas APOLs. O que é APOL? Atividade Pedagógica Online, é uma avaliação que faz parte da minha média final e que compreende a minha média final lá no processo de avaliação para ver se eu aprovei ou não. E vou detalhar a APOL agora aqui na sequência, tá? Então, como que eu vou identificar as disciplinas do meu curso nesse momento, Elisane? Eu vou clicar aqui em meus cursos, vou clicar em cima do nome do meu curso e logo a gente já tem, ó. No caso aqui eu dei um exemplo de farmácia clínica hospitalar, eu tenho farmacologia 2 e farmacovigilância e farmacoeconomia. Logo abaixo a gente já consegue identificar aquelas disciplinas do E-Fase 1 e também as 4 semanas de estudo que a gente tem para organizar para essas 2 disciplinas dessa fase, tá? Seguindo, aqui, ó, nessa setinha no canto direito aqui, ó, central de mídias, aqui vocês podem baixar o material, pessoal. Enquanto vocês são alunos ativos, vocês têm acesso a todo o material das disciplinas. Somente depois de formada que vocês não terão mais acesso ao conteúdo das disciplinas. Então, oriento, conforme vocês vão estudando, vão fazendo o download das videoaulas, do material de leitura, para uma possível futura consulta posterior à formatura, tá? Então, para me acessar o material de aula, cliquei na aula 1, né? Vou em rota de aprendizagem e iniciar. Aí você já tem acesso aqui, ó. Vai abrir essa janela aqui, ó, aula 1, texto da aula. Aqui tem as videoaulas. Cada videozinho desse aqui vai ter 5 minutos, 8 minutos, 15 minutos, 7 minutos, depende.
mas isso se refere ao tema 1. E logo aqui nossa setinha azul, onde diz texto da aula, a gente vai ter o material de leitura referente a esse tema 1. Aí, mesma coisa, a gente vai no tema 2, 3, 4, 5 e 6 para cada aula. Em média, vocês terão 1 hora com o professor vendo todos esses videozinhos que tá passando aqui, ó. Em média, vocês terão 1 hora com o professor. Então, se eu tenho 6 temas, em média, a gente tem 6 horas aula com o professor. O restante do conteúdo, né, vocês vão explorar através do material de leitura, que é o texto da aula, que é o material em PDF que os professores elaboraram. Que às vezes pode ter texto da aula e material complementar aqui do lado, ou abaixo aqui das 6 temas, onde diz material complementar. Aqui também pode ter conteúdo referente às disciplinas do curso. Então, onde que a gente vai ver os materiais? À esquerda aqui é o conteúdo, roteiro de estudos, e vai ter os 6 temas. Avaliações é onde a gente vai acompanhar o nosso processo de avaliação e onde a gente vai realizar as nossas após atividade pedagógica online. E tutoria aqui, ó, a gente vai questionar a nossa dúvida. Cliquei em cima do nome da disciplina, fiquei com dúvida na disciplina, eu vou questionar aqui à esquerda em tutoria, pergunta ao tutor e vou filtrar conteúdo da disciplina. Vou redigir a minha dúvida e vai ficar ali aguardando resposta. Quando tiver uma resposta, eu clico em exibir, já vai ter minha pergunta e a resposta do professor logo abaixo da minha pergunta. Assim é que vocês vão questionar a dúvida de conteúdo. Lembrando, pessoal, que o nosso papel como orientador no polo não é atuarmos como professores. A gente não tem a formação acadêmica dentro de cada área, até mesmo que seria impossível ter um tutor, um orientador no polo para cada curso, sendo que tem mais de 200 cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, tá? Processo de avaliação. Então, o que compreende o processo de avaliação na pós-graduação? Uma APOL, uma atividade pedagógica online e uma prova objetiva online. As APOLs, pessoal, a APOL, né, que é uma para cada disciplina, o processo de avaliação ele é disciplinar, cada avaliação vai ter as suas avaliações, vai ter a sua APOL e a sua prova. As APOLs são trabalhos com consulta. E o aluno vai ter 3 tentativas de realização nessa APOL. Todas as avaliações, tanto a APOL quanto prova, valem 100, porém cada uma vai ter um peso diferente. A APOL tem peso 4, representa 40% da média final, e a prova vale 100, também representa 60% da média. Essas APOLs, o aluno tem 3 tentativas de realização. Logo que vocês clicam aqui à esquerda em avaliações, quem ainda não está atualizado, lá perto do período de iniciar as APOLs, já vai aparecer para vocês ali, ó. Então, vocês podem ver que já tem APOL. Logo abaixo em vermelho, quando iniciar lá o dia 15/9, pode ver que vocês já conseguem visualizar período de início e término. Inicia 15/9 e finaliza 27/9. Aqui, logo que no iniciar, quando começar lá a partir do dia 15, vai aparecer um link iniciar. E eu vou ver as minhas questões. Lá vai dizer tempo ilimitado. O que isso significa? Que eu posso entrar e sair várias vezes na minha APOL, na minha atividade, identifiquei a pergunta, conforme vocês vão avançando nos estudos, identifiquei a resposta, voltei lá na atividade, abri a questão, respondi a questão 1. No total, são 5 questões objetivas de marcar, de múltipla escolha. Tá? Respondi as 5 perguntas, eu vou entregar a avaliação e aqui onde está a nota vai aparecer a nota e abaixo da nota vai ter a palavra gabarito, detalhes, e depois eu vou clicar em gabarito. Vocês terão acesso ao gabarito. Isso depende de coordenação para coordenação. Alguns disponibilizam o gabarito, pessoal, só não vai ter a resposta correta ainda. A resposta correta é depois que o aluno faz as 3 tentativas ou que encerrou o prazo ali no caso 27/9. Mas alguns coordenadores colocam lá no gabarito sinalizando qual foi a questão que o aluno errou, mas ele não dá ainda a resposta correta, tá? Então aqui vocês vão realizar as APOLs. Clicou em cima do nome de cada disciplina, eu vou à esquerda em avaliações, vocês já têm aqui. Fiz a primeira tentativa, tirei 80.
vai aparecer aqui onde diz iniciar, refazer, e vocês terão mais 2 tentativas para realizar. Dentro dessas tentativas não são as mesmas questões, mas pode vir questões repetidas, referente à primeira tentativa, pode vir em ordem alternada, mas pode vir questões novas também, tá? Prova. Aqui, pessoal, eu coloquei a prova online e presencial, porque até a pandemia, todas as provas elas eram presenciais, no polo não tinha prova online. Em virtude da Covid-19, a Uninter teve que criar em 5 dias essas provas online para não fazer, sendo supervisionadas através de autorização do MEC, e até então, para a graduação, voltou o ano passado, fazendo uma vez ao ano, uma fase por ano. Para os cursos de engenharia, todas as provas já voltaram presenciais. Para a pós-graduação, ainda permanece tudo online. Eu coloquei aqui barra presencial porque a gente fica sempre aguardando orientações do MEC, tá? Até então, e espero que não mude, fique todas as provas online da pós-graduação estão sendo realizadas online, tá? Aqui, ó, então a prova são 10 questões objetivas de múltipla escolha. A gente vai fazer aqui, eu preciso ter câmera e microfone habilitado para eu poder fazer as provas. Vale 100 e também tem 3 tentativas e considera dentro das tentativas a maior nota. Diferente da POL, que eu posso entrar e sair várias vezes e ir fazendo aos poucos, a prova ela tem tempo de duração, ela tem tempo de 60 minutos. No momento que eu cliquei lá, quero iniciar a avaliação, eu tenho que concluir ela dentro de 1 hora. Assim como as APOLs, pode vir questões repetidas nas outras tentativas, em ordem alternada, mas pode vir questões novas também, tá? Considera sempre dentro das tentativas a maior nota. Elisane, como que, ó, pode ver quando a gente clica em avaliações, pessoal, a gente já consegue visualizar que eu circulei aqui, ó, o período de início e término das avaliações. Aqui nessa setinha laranja, a gente já consegue simular nota. O que é o simular nota? A gente vai acompanhar, logo que clica aqui, já vai abrir essa tela aqui que tá na setinha e eu vou conseguir digitar uma nota. Ah, Elisane, se eu tirar 100 na minha APOL, pode digitar 100 ali onde tá, ó, peso 40, APOL. Quanto que eu preciso tirar na prova? Vocês podem ir digitando uma nota, porque conforme vocês vão realizando as avaliações, o sistema já vai automaticamente preencher esse campo e já vai fazer a média de vocês aqui final. Então, eu não preciso fazer cálculo para saber se eu aprovei ou não. É só eu acompanhando aqui, conforme vocês vão realizando as avaliações, e vocês conseguem ver se aprovaram ou não. Aqui nessas setinhas laranjas, que tem 3 setinhas, são as etapas de aprovação. Tem período regular, que é a POL e prova, deu a média 7, eliminei a disciplina. Não deu 7, eu vou recuperar no exame. Fiz o exame ou deixei de fazer o exame, né? Fiz o exame, aprovei, ok. Deixei de fazer o exame ou fiz e não atingi a média no exame é 50, que é somada com a minha média anterior, dividido por 2, tem que dar no mínimo 50, então não quer dizer que eu tenha que tirar 50 no exame. Aprovei, ok, aprovei no exame. Não aprovei, não deu 50, eu passo para a última etapa de aprovação, que é a prova de RCP, recuperação de conceito pago, tá? Nesta etapa, pessoal, o aluno vai solicitar e pagar quantas vezes necessário for até ele aprovar na disciplina. Por quê? Porque na pós-graduação não tem trancamento de matrícula. O aluno, ele se porventura, porque como é um curso de curta duração, se Elisane, nesse mês eu não pude estudar 2 meses, ele vai passar as etapas das avaliações ali, chegou na última etapa, ele chega lá, perdeu todos os prazos. Ele vai chegar lá na etapa da recuperação, ele vai pagar, vai fazer a prova de recuperação, que ele tem que tirar no mínimo 70, ele eliminou a disciplina. Então, nessa etapa de recuperação, ele vai poder pagar e solicitar quantas vezes necessário for até ele realizar as avaliações. Elisane, o que é esses meus agendamentos aqui, o agendar? Pessoal, o agendamento para as provas não tem agendamento. O agendamento é somente se o aluno for fazer prova no polo. Mas, Elisane, se é online, por que eu vou ter que fazer no polo?
porque tem aluno que não tem uma câmera e microfone no computador e prefere fazer no polo. Aí ele vai ter que clicar aqui e no período de provas, geralmente uma semana antes, aqui entre simular notas e meus agendamentos, vai aparecer a palavra agendar. E aí, ali que vocês vão fazer o agendamento, porque o agendamento é para o aluno reservar um computador naquele dia e naquele horário que ele está fazendo a prova aqui no polo, porque a prova também é online, mas vai ser presencial no polo. Então, para eu realizar as minhas provas online, eu não preciso agendar, somente eu vou verificar o período das provas lá, entre o dia 29 e o dia 7, vou me organizar, pode ser sábado, domingo, madrugada, cliquei lá em iniciar, eu tenho que concluir dentro de 1 hora, mas tem que ser dentro do período de realização. Aí não precisa fazer o agendamento, certo? Aqui, pessoal, eu coloquei as etapas de aprovação da disciplina, tá? A média para aprovação entre a POL e a prova é 7. Deu 7, eliminei a disciplina. Ah, não deu 7, Lisane, fiquei com 65. Aí eu vou recuperar no exame. Só que antes do exame, pessoal, a gente tem a prova substitutiva segunda chamada, que é uma prova paga que o aluno pode solicitar e pagar conforme lá os prazos em calendário, que essa etapa aqui é antes do exame, porque ele pode ainda tentar aprovar por média, porém, qual é o valor? R$60 cada prova. Ah, mas e se eu não quiser pagar? Não tem problema, eu fiquei com 65 lá, eu faço a prova de exame, que vai dar os 65 mais a nota da prova do exame, dividido por 2, deu 50, eu eliminei a disciplina. Fiz o exame, eu deixei de fazer o exame, eu passo para a última etapa de aprovação da disciplina, que é a prova de recuperação, tá? Essas são as etapas de aprovação das disciplinas. Aqui são algumas ferramentas que eu vou passar rapidamente com vocês. O atendimento online, que eu já falei que vai cair lá no CMA, que é um atendimento presencial. Eles atendem de segunda a sexta, das 9 da manhã às 21. Aqui o calendário acadêmico com todas as fases do ano, com todo o processo de avaliação, vocês acompanham. O desempenho, se já aprovei nas disciplinas ou não. À esquerda aqui, ó, temos a biblioteca virtual, que é a biblioteca Pearson, com mais de 100 mil títulos, vocês têm disponível na íntegra de todas as áreas. O financeiro, serviços, que fica à esquerda aqui da página principal. Calendário, tá? Logo que vocês clicaram, o laranja aqui na setinha azul, onde está grifado em laranja, vai ser a fase vigente, a fase atual que a gente está em andamento, tá? Aqui, ó, tá circulado para esse curso aqui, essas duas disciplinas. Elisane, eu tenho a disciplina, 3 disciplinas de ambientação inicial. Pessoal, ambientação inicial é somente uma disciplina que não é avaliativa, não faz parte da minha grade curricular e ela é somente para vocês conhecerem o AVA. Ela tem uma avaliação lá, mas vocês não reprovam também. Então, eu posso identificar que as minhas disciplinas, então, é farmacologia e farmacovigilância, tá? Desconsiderem o de ambientação inicial. No vermelho aqui, a gente tem todo o processo de avaliação. Eu tenho o período da POL, o período da prova, solicitação da segunda chamada, que só vai estar o link para mim solicitar e pagar naquele período, o período de realização, o período do exame. O exame não tem solicitação. Como o exame é ofertado, eu só tenho que entrar lá no período do exame, dentro do link das provas online e fazer ela dentro do prazo. Já a recuperação, sim, a recuperação, como ela é paga, eu tenho que solicitar e depois eu tenho que realizar. E aqui a gente tem todo o calendário. Aqui no laranja, pessoal, eu circulei módulo complementar TCC. Pós-graduação não tem TCC, porém tem alguns alunos que fazem a opção de realizar o TCC. Aí eles têm que entrar aqui e fazer a compra do módulo complementar, que vai estar disponível a partir de 50% do curso concluído. E ele tem que solicitar antes de concluir o curso da pós-graduação, tá? Então, já tem 50% e vai acompanhar aqui dentro do calendário o período para ele estar solicitando o módulo complementar. Elisane, qual é o objetivo do aluno querer pagar a mais, porque ele vai ter que pagar uns 300 e poucos a mais a disciplina de metodologia?
Tem alunos que fazem concurso, se eles fazem o TCC e eles têm a publicação de um artigo científico dentro de uma revista física ou online, na contagem de títulos no concurso público, eles vão ter mais vantagem de quem não tem. É só por esse motivo mesmo, tá? Desempenho. Eu preciso saber, Elisane, se o meu curso tem disciplina eletiva. O que é disciplina eletiva? São disciplinas obrigatórias do curso que vocês vão realizar, porém, eu vou poder escolher dentro de um grupo de disciplinas em cada fase qual é a disciplina que eu vou cursar, tá? Eles chamam que são áreas de conhecimentos diferentes que o aluno vai poder optar. Como é que eu vou saber se eu tenho eletiva? Cliquei em desempenho, cliquei em cima do nome do meu curso e se disser assim, ó, tem o nome da disciplina eletiva, ela vai entrar aqui no desempenho, ó, pode ver, eu dei um exemplo, esse aqui foi da fase anterior, aqui ó, no D fase 2, ela tinha uma disciplina e a outra eletiva, então eu sei que naquela fase do D2, das disciplinas ela ia ter que escolher a eletiva. E como que aparece para eu escolher? Logo que inicia as aulas da fase vigente que eu tenho que escolher eletiva, automaticamente quando vocês abrem o AVA, vai saltar na tela como aqueles pop-ups, tá? Aqui ó, entra na tela com as opções, vocês vão marcar qual é a disciplina e vai confirmar. Aqui onde eu circulei tem uma data já de 2024, mas é só para simular, para vocês identificarem. Aqui é que vai aparecer o período que vai estar disponível para eu escolher a minha eletiva. Se eu não escolher a minha eletiva dentro do período que está informando ali, quando vocês forem cursar, vai ser vinculado aleatoriamente uma disciplina qualquer, tá? Pessoal, eu concluí já as minhas orientações que eu tinha aqui para vocês. Eu coloquei aqui meus contatos, coloquei também o contato da minha colega a Juliana, que eu acho, ela disse que ia ver se conseguia passar para alguns alunos. Ela fez o encontro ontem. Ela ia passar para alguns alunos hoje, então já deixei aqui também, tá? Agradeço a presença de vocês.